Bom dia! Como estamos? Todo mundo bem? Todo mundo na paz? Aqui estamos, muita paz, graças a Deus. Tudo caminhando como deveria caminhar, na esperança da terra. Ai, gente, se eu pudesse passar para vocês esse sentimento de completa dependência na vontade do Eterno. É aquilo que Jesus falava com os discípulos. Não é a sua vontade, não é a vontade de AB. Se a nossa vida está em concordância com a perfeita vontade do Pai, tudo caminha, tudo caminha. Por isso que Jesus dizia, não é a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. É difícil, às vezes, a gente entender a vontade do Pai, porque nós não estamos nem no futuro próximo, nem no futuro longo. Se a gente pudesse ver toda a pintura, todo o planejamento, talvez a gente até pudesse entender um pouco mais. Mas às vezes nem assim nós entenderíamos, porque Jesus tentou falar para os discípulos uma série de coisas que eles não entendiam, porque não estava ainda na realidade cronológica deles. As coisas ainda não haviam acontecido. A vida ainda, daquela época, era ainda muito restrita, muitas coisas. Mas hoje nós temos um conhecimento muito maior, porque hoje nós temos o conhecimento do tempo. O tempo passou, as coisas aconteceram, a ciência se multiplicou, como disse o profeta Daniel, quando o anjo mostrou para Daniel coisas futuras e Daniel não estava conseguindo entender muita coisa. O anjo virou para ele e falou assim, Daniel, a ciência vai se multiplicar terrivelmente, não vai ser nada do que é hoje. A maldade vai continuar sendo maldade, a bondade vai continuar sendo bondade. Jesus tentou falar isso para os discípulos, mas eles também não entenderam. Então, hoje nós vamos falar sobre um período da vida de Jesus. Já estamos... Gente, só tem mais 3 semanas para Jesus estar nessa série que eu estou fazendo com vocês, só tem mais 3 semanas para Jesus estar com os discípulos. Nós deixamos Jesus em Filadélfia, na casa daquele fariseu. Jesus aí fica sabendo que Lázaro está doente. Quando a notícia chegou a Jesus de que Lázaro estava doente, Jesus já sabia que Lázaro estava doente, Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. Porque do tempo que Marta mandou a mensagem para Jesus, até que o homem correio chegou a Jesus, Lázaro já tinha morrido. Porque a morte de Lázaro foi rápida, foi assim, ele adoeceu e morreu. Então Jesus nem teria como curar o amigo de longe, depois que foi dito a ele que Lázaro estava doente, porque Lázaro já havia morrido. E aí, Jesus espera mais 2 dias para descer. Uma viagem que levava 1 dia de caminhada, assim, sem parar, gente. Se ele fosse parar como ele parou em Jericó, no caminho de que Jesus ficou sabendo da doença de Lázaro, ele esperou 2 dias ainda em Filadélfia, e aí ele desceu. E aí desceu e ainda parou em Jericó. Por quê? Porque em Jericó haviam 2 situações que Jesus queria interferir.
Eu vou falar sobre essas duas situações antes. As irmãs de Lázaro, você imagina a situação delas, numa tristeza sem fim. Ele ainda passa em deixa eu ver aqui, gente, espera aí. Quando ele chega em Jericó, ele fica hospedado na casa de uma pessoa em Jericó. Ele tem algumas falas em Jericó. Ele fala sobre uma série de situações em Jericó, algumas parábolas. Aí depois que ele desce para Betânia. Qual foi o motivo de Jesus ter atrasado a ida para Betânia? Primeiro, que ele já sabia que Lázaro estava morto. Aí ele resolveu usar essa situação, Jesus conscientemente. Foi uma situação consciente, foi uma situação premeditada. Ele programou essa manifestação que ele fez em Betânia. Jesus sabia que Lázaro já estava morto quando a notícia chegou a ele. Então ele esperou mais 2 dias. Por quê? Porque para o judeu, a pessoa morria, ainda ficava o corpo, a alma da pessoa ficava em volta de onde estava o corpo dela por mais 3 dias. Mas no 4º dia, a alma já desistiu de que o corpo reagisse e voltasse, porque ela fica esperando o corpo reagir e voltar para que ela possa voltar para dentro do corpo. Essa era a crença do judeu da época, tá? Aí Jesus esperou. Jesus já sabia que ele tinha morrido, então já era um dia. Mais 2 dias que ele ficou esperando para descer. Ele desceu, passou por Jericó. Daí que ele foi para Betânia. Então já era o 4º dia que esse rapaz estava morto. Aí a alma já tinha ido embora. Segundo o conhecimento, segundo a teologia que existia da época. O corpo espera 3 dias, não aparece nada, não tem uma reação do corpo, o corpo não reage, não volta, então a alma vai embora. Aí Jesus espera o 4º dia. Porque aí o milagre ia realmente ser milagre na cabeça do judeu. Foi tudo programado por Jesus. Quando Jesus chega, vocês sabem a história. Ele chega, conversa com Marta, depois a Maria vem, depois aquele chororô todo, e Jesus também chora. Jesus também chora. Esse choro de Jesus, ao ver o túmulo de Lázaro, já me levou a meditar seriamente sobre uma série de possibilidades desse choro de Jesus. Eles falam que é porque Jesus amava muito Marta e Maria e amava Lázaro. Eles põem uma série de possibilidades desse choro de Jesus. Eu já iria um pouco mais fundo nesse choro de Jesus. Na minha opinião, o choro de Jesus foi tudo isso que eles já falaram, que era porque Jesus amava Lázaro, porque Jesus viu a condição das pessoas que estavam em volta, que estava todo mundo emocionado e ele também se emocionou. Mas na minha concepção, aquele choro foi muito mais do que isso. Foi a realização de como é que é o final daquela curso, das palavras que ele disse lá para Adão, lá no começo.
Porque quando Adão pecou, Jesus disse, o Criador disse que a vida do homem não seria longa, que ele iria morrer fisicamente. Então, gente, está me faltando a palavra para essa situação. Curse, gente, eu preciso descobrir essa palavra curse. Curse é quando você joga uma. Eu vou descobrir essa palavra, tá? Pera aí. A palavra, na verdade, é maldição. Aquela maldição que o Eterno jogou sobre o homem por ter pecado, por ter desobedecido, era a morte. Essa era a maldição que era a consequência do pecado. Quando Jesus confrontou diretamente, ele já tinha confrontado a morte do próprio irmão, ele já tinha confrontado a morte do próprio pai, mas aquele momento, quando ele confrontou a morte do irmão, ele era muito novo, e a do pai também, ele ainda não tinha consciência de quem realmente ele era. Já com Lázaro, ele tinha consciência de que ele era o criador de tudo aquilo. Então ele também havia criado aquela situação. E aí ele chora. Para mim, é muito mais profundo aquele choro de Jesus do que os teólogos falam e afirmam. É visualizar ele como criador, as consequências da maldição que caiu sobre o homem por causa da desobediência. E que ele também iria passar por isso. Ele ia experimentar na carne dele a própria maldição que foi lançada sobre os homens. Aí ele chora. O choro dele foi muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Aí a ressurreição de Lázaro, que eu não vou falar a ressurreição, contar a história porque vocês já conhecem, já sabem como é que aconteceu. A ressurreição de Lázaro causou, gente, um tumulto que vocês imaginam. Jerusalém toda ficou sabendo, porque os pais de Lázaro, o pai de Lázaro, ele era o chefe, ele era o representante, como se fosse o prefeito da região de Betânia, que era uma região de fazendas. O Simão, que era amigo da família, ficou depois da morte do pai de Lázaro e da mãe de Lázaro, ele ficou, o Simão, aquele que Jesus foi. Nós vamos ver isso depois, tá? A casa onde a Maria colocou o perfume sobre Jesus foi na casa de Simão, que agora era o representante da aldeia, tá? Mas antes era o pai de Lázaro. Então, a família de Lázaro era conhecida pelo Sinédrio, era conhecida na redondeza. Então, a ressurreição de Lázaro, a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro foi assim uma conversão em massa da vila de Betânia. A vila de Betânia toda se converteu a Jesus de Nazaré. Toda. Por causa também disso aqui. Mas Jesus estava fazendo isso, ele fez esse milagre da ressurreição de Lázaro, ele deixou que tudo acontecesse como aconteceu, de novo, para mostrar para o Sinédrio, e para mostrar para os religiosos, e para mostrar para Anás e Caifás que ele era um profeta, que havia sido enviado pelo Pai para trazer uma nova mensagem. Como os profetas antigamente haviam sido levantados para trazer novas mensagens para o povo de Israel. Mas aí, o resultado não foi como Jesus esperava, não foi como Jesus queria. Porque Jesus estava tentando novamente dizer, olha, eu estou trazendo uma mensagem de vida, uma mensagem de paz. Vamos começar pela paz, aí nós vamos ter a liberdade do povo.
Mas o Sinédrio não aceitou. Ao invés do Sinédrio reconhecer Jesus como um profeta por causa daquele milagre, gente, olha o tanto de milagre que Jesus fez. Vamos ver outros que ele vai fazer ainda. Nessas 3 semaninhas, últimas semaninhas, foram os milagres mais intensos que Jesus fez ali perto de Jerusalém. O cego de nascença na porta do templo. Agora, a ressurreição de Lázaro. Como só profeta ressuscitava alguém. Os ossos de Eliseu ressuscitam um homem. E aí, as irmãs de Jesus foram levadas para o Sinédrio, as irmãs de Lázaro, depois que Jesus saiu, porque Jesus fez o milagre. E aí, Jesus tem que sair correndo de lá, porque a multidão. Quando Jesus desceu para Lázaro, foi com os discípulos e foi com outros discípulos também. Alguns outros foram com ele, algumas mulheres foram com ele. Mas quando aconteceu o milagre da ressurreição de Lázaro, aí, gente, aí não era só 50, 60, 100, não. Aí foi 300, 400. Quando Jesus voltou, vou voltar aqui, no dia 6 de março, isso aconteceu, Jesus ficou sabendo no dia 28, no dia 26, ele viajou no dia 28 de março, chegou passou por Jericó, né? Ele passou por Jericó, ficou na casa de uma pessoa lá em Jericó, né? Aí houve aquela coisa que eu já falei para vocês de Jericó, que ele passou lá, que as crianças foram levadas para Jesus abençoar, toda aquela coisa. Tem o tal do fariseu lá, né, que Jesus teve que contar a história, né, do publicano e do coisa. Então, olha, Jesus ficou sabendo do dia 26, dia 28 ele saiu para Jericó, desceu de Filadélfia para Jericó, parou em Jericó, passou uma noite em Jericó. Aí já foi dia 29, 30, né? Dia 30, ele chega em Betânia, faz o milagre, fica lá uns 2 dias só, porque a multidão começou a chegar demais, começou a crescer demais, e aí ele vai para Pela, ele volta para Pela, gente, porque senão o Sinédrio se reuniu, vamos prender Jesus, porque ele está causando um tumulto, e agora ele ainda vai, ao invés de se converter, ele ainda vai fazer um milagre desse aqui, vai tumultuar ainda mais, e já estava perto da Páscoa, muita gente já estava descendo para Jerusalém para a Páscoa. Aí eles reúnem o Sinédrio, descobrem que realmente, né, que Jesus tinha ressuscitado o rapaz, e aí eles resolvem que tem que matar Jesus, tem que prender Jesus e matar Jesus. Gente, qual que é? 47. Eles diziam assim: ele disse assim, o Sinédrio falando: eu não vou nem falar o que Jesus falou, gente, porque é muita coisa. Ele aproveitou, claro, né, com toda aquela multidão ali. Ele disse muita coisa. Ele falou para as pessoas que estavam lá: vocês viram que, da mesma forma que Lázaro ressuscitou, voltou à vida, assim vai ser vocês no final dos tempos. Porque vocês vão ter a ressurreição da vida. Ele falou muita coisa. Nós vamos fazer os estudos das falas de Jesus depois, tá? Vai ser uma outra época, um outro estudo que eu vou fazer mais na frente. Não por enquanto, vou fazer mais na frente. Aí,
O Sinédrio se reuniu, né, o Sinédrio se reuniu para ver o que ia fazer com Jesus e agora eles iam decidir também o que ia fazer com Lázaro. Então, com essa reunião que o Sinédrio fez, você sabe aqueles 20 e poucos, né, que admiravam Jesus e que eram simpáticos à missão de Jesus? Quando o Sinédrio se reuniu para decidir matar Jesus, eles queriam matar Jesus sem um julgamento. Eles queriam acabar com Jesus, assim, um acidente, alguma coisa assim, tá? Aqueles que eram favoráveis a Jesus foram 19. Daqueles 25 que viram Jesus, 19 deles desistiram do Sinédrio. 19 deles abandonaram o Sinédrio para nunca mais voltarem a fazer parte do Sinédrio. 19 deles. Aí você entende por que no julgamento de Jesus depois, na Páscoa, não tinha ninguém para defender Jesus, porque os 19 que gostavam dele não estavam mais no Sinédrio. Eles tinham saído do Sinédrio. Eles abandonaram. Eles não aceitaram aquilo que o Sinédrio estava falando. Eles queriam que o Sinédrio ouvisse Jesus. E como o Sinédrio se recusou a ouvir Jesus, eles se demitiram, saíram do Sinédrio. Agora você entende o porquê que no Sinédrio, quando Jesus foi julgado, não havia ninguém para defendê-lo. Porque o Sinédrio resolveu que queria matar Jesus sem o julgamento. Hoje, nós vamos falar isso depois. Nós vamos falar isso, eu não vou falar isso agora não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas hoje nós temos rabis que estão pensando, que estão tentando, não pensando, estão tentando reabrir o julgamento de Jesus novamente, fazer um rejulgamento de Jesus, porque aquele sinédrio foi completamente deturpado. Era um sinédrio fraudulento. Eu sei que não vai ser para os meus dias, mas eu vou falar sobre isso depois, tá? Jesus volta então porque o sinédrio havia decretado que queriam matá-lo sem julgamento. Aí Jesus tem que voltar de novo para Pela. Ele chegou em Pela no dia 6, ele chegou em Pela no dia 6, quer dizer, ressuscitou Lázaro no dia 30, ainda ficou esses 5 dias, né, lá, e depois ele ficou menos, ele ficou uns 2, 3 dias, mas aí ele subiu de novo para Pela, e no caminho, né, gente, você imagina, esse caminho foi mais longo, uns 2 dias de viagem para ele chegar lá, por causa das multidões que estavam com eles, subindo e já falando para todo mundo que Lázaro tinha se ressuscitado, que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Por isso que quando Jesus desceu de Pela para Jerusalém pela última vez, eram mais de 4.000 pessoas que estavam seguindo Jesus. Porque a ressurreição Aí que o Sinédrio ficou com medo mesmo. Ele vai levantar todo mundo contra todos nós. Nós vamos ter que matar esse homem. O último sermão de Jesus em Pela foi no dia 11 de março. O reino do céu começa dentro do homem com somente 2 conceitos. Ele diz: o amor ao Pai e o amor ao próximo. Elevando o senso moral e ético dos homens. O reino do eterno é pessoal, é um processo. O reino do Pai é dentro do homem. Cada homem carrega o templo. Lembra que ele disse para a mulher samaritana? Eu já falei isso muitas vezes aqui. O reino do meu Pai não está aqui nem ali. O reino do meu Pai está dentro do homem. A adoração do Pai vai ser pessoal.
É claro que quando nós nos juntamos num lugar, como dentro da igreja, e honramos o Pai, e aquele louvor, aquilo tudo, gera um campo energético maior, mas é um campo energético que o meu campo energético junto com o campo energético do meu irmão faz com que aquilo fique maior e vai abranger mais, vai espalhar mais. Esse é o motivo da reunião das igrejas. Agora, se o nosso louvor não é um louvor santo, ele não vai fazer diferença, gente. Aí ele conta a parábola da mostarda. Gente, essa parábola é linda. A gente vai estudar as parábolas de Jesus. A semente da mostarda, ele fala que é uma das menores. Tem sementes menores, pequenininhas, mas quando você pega, eu sou uma pessoa, eu sou de agricultura. Eu trabalho com plantas. Tá? Os projetos que eu tenho em Londres são todos com plantas. Eu participo de 2 projetos em Londres. E a gente trabalha com plantas, então eu tenho muita curiosidade de sementes. Onde eu vou, eu vejo uma árvore, está a sementinha lá, eu tenho que abrir para ver como é que aquela semente, como é que eu vou fazer ela germinar e tudo. A minha cabeça é assim, de criar e de fazer gerar vida. E Jesus usa a da semente. Você já imaginou? Você olha uma sementinha, quando eu vejo uma sementinha daquela, o meu prazer de plantar aquela sementinha e ver ela brotar é imenso, porque eu entendo a parábola da semente da mostarda. É pequenininha. Ele dizia, olha, talvez você pense que você é muito pequenininho, mas é nesse pequenininho que o Senhor vai criar uma árvore. Então, quando eu vejo uma sementinha daquela, eu lembro da parábola da semente da mostarda, que é pequenininha, mas quando ela cresce, quando ela brota, ela tem que morrer para brotar. Você planta ela na terra, aí aquela sementinha que é tão pequenininha, mas tão arrumadinha, ela vai se arrebentar, ela vai abrir. E aí o broto vai sair de dentro daquela... A vida, aquela sementinha está viva. Você é uma sementinha de mostarda. Se você deixar que o Espírito Santo trabalhe em você, aí você vai produzir, você vai crescer. Oh, Jesus, tem compaixão de nós, nos ajude a entender essas parábolas e abraçar essas parábolas para que elas façam para que em você germine essa semente e que você possa dar frutos como a mostarda dá, ou qualquer outra árvore. Faz você um experimento assim. Eu adoro abrir o caroço da manga e tirar como é que chama o embrião mesmo, né? O embrião da planta, e eu coloco aquele embrião, embrulho ele num papel de banheiro, né? Um tissue, um papel, como é que chama? O tissue paper, o papel, né? Higiênico. Você pega o papel higiênico, bota ela, molha e coloca na vasilhinha e fecha para você ver quando ela brota, ela abre, ela se quebra toda para nascer a semente, para nascer a plantinha. E aí aquela plantinha cresce. A semente, ela se desfez todinha. É isso que o Senhor quer da sua vida. Que você se desfaça para que ele cresça. Então, e Jesus fala que o Pai não vê o externo, ele não vê o que você está fazendo externamente, ele vê a intenção do seu coração. Qual que é a intenção do seu coração? A intenção do seu coração é de agradá-lo, é de amá-lo, é de fazer para a glória dele, é de obedecer a vontade do Pai. É isso que o Pai vê. Então, se uma pessoa faz as coisas só por fazer, ou se a pessoa faz as coisas só para se engrandecer,
Aí tem a história, lembra a história da Safira, dos dois lá, como que era o nome do marido da Safira lá? Aquele que vendeu a propriedade e depois foi lá diante de Pedro e falou que tinha vendido, que ele era todo dia da propriedade, ele estava mentindo. Por que eles estavam fazendo aquilo? Eles queriam aparecer. A intenção do coração deles não era para sustento da obra de Jesus de Nazaré. A intenção deles era de se mostrar. Era dizer, olha, tá vendo? Eu também faço, eu também posso fazer. É a intenção do coração. Por isso que eles morreram. Porque a intenção do coração deles não era pura. Era de engrandecer eles mesmos, não de engrandecer o reino. Aí depois dessa fala, Jesus diz e anuncia que vai para Jerusalém. Ah, gente, quando Jesus fala que vai para Jerusalém, o povo já estremece. Mas Jesus, você estava lá uma semana atrás, Jesus. Você estava lá, eles estavam tentando te matar lá, já estavam programando a sua morte lá. Agora você quer voltar para Jerusalém? Mas aí, como Jesus, eu não vou falar sobre essa mensagem que Jesus falou no dia 11 de março. Eu não vou falar sobre ela porque ela é linda demais, mas ela é muito. Jesus falou sobre o reino, ele falou sobre o reino do eterno. E a mensagem dele foi assim maravilhosa e todo mundo ficou entusiasmado. Primeiro que eles juntaram o milagre que Jesus fez ressuscitando Lázaro, o milagre que Jesus fez dando vida ao cego. Aí eles falam, nossa, nós vamos para Jerusalém, então Jesus vai para Jerusalém para implantar o reino. É, porque eles pensaram. Aqueles 4.000 homens que estavam lá, todo mundo acampado, pensaram, nossa, vamos para Jerusalém, vamos estabelecer o reino. Agora Roma vai acabar. Os discípulos pensaram que Jesus ia para Jerusalém para estabelecer o reino. Mesmo assim, eles estavam com medo. E aí, Pedro ajuntou todo mundo, conseguiram lá umas espadas, e cada um pegou numa espada e guardou dentro da roupa. Vamos estabelecer o reino. Vamos precisar de espada, gente. Jesus sabia que eles estavam fazendo isso, mas Jesus deixou. Eu não posso. Jesus já tinha feito tudo para falar para eles que o reino dele não era da terra, não adiantava, gente. Na concepção judaica, o reino era o Messias que ia estabelecer o poder em Jerusalém, que ia subir no trono de Davi. Então Jesus viu, não tem como. Só eu morrendo mesmo. Só eu morrendo mesmo. Aí no dia, na segunda-feira, dia 13 de março, Jesus sai de Pela e por 2 semanas, ele vai descendo devagar para Jerusalém. Primeiro, ele visitou todas as equipes de Abner, essas 2 semanas, depois do dia 3 de março, dia 13 de março. Ele visitou as equipes de Abner que trabalhavam em Pérea, falou para o Davi e Zebedeu fechar o acampamento de Pela no dia 15, onde havia mais de 4.000 pessoas. Antes de começar a jornada para Jerusalém, Jesus falou. Vamos ver o que Jesus falou? Isso aqui eu quero ver com vocês. Vamos tomar na frente. 69. Jesus falou uma mensagem muito difícil para o povo.
Ele disse: primeiro eles pensaram que Jesus estava indo para estabelecer o reino, né? Dessa forma que eles queriam. Mas não era. Aí ele disse: todos vocês que estão me acompanhando nesse tempo, da agora para frente, vai ser diferente. Só pode ficar comigo agora aqueles que querem pagar o preço por me seguir. E ele diz francamente: vai ser difícil. Vocês têm que decidir agora. Quem está comigo vai sofrer. Vai ter que pagar o preço. Vai ter que fazer uma conta do custo que vai dar toda essa jornada de vocês comigo. Aí ele conta aquela parábola do homem que começou a construir a construção. Ele não tinha feito um estimamento, não. Ele não tinha feito uma estimativa direito do quanto que ele ia gastar. E aí, quando chega na metade da construção, ele não consegue terminar a construção. E aí os amigos dele vão passar e falar: nossa, começou e não terminou, porque não fez a conta direito. Ele disse: comigo é a mesma coisa. Pensa no que vai custar para você me seguir. Se custar muito para você, não me siga. Volta para sua casa, vai viver tudo aquilo que eu estou pregando para vocês. Cada dia, basta cada dia o seu mal. Você viva da forma que eu estou falando para você, você já vai estar ajudando a terra. Você não precisa morrer por mim. Você precisa viver por mim. Então, se para você o custo de me seguir vai ser muito alto, volta. Ele foi muito franco. Ele disse: eu não vou estabelecer um reino aqui na terra. Mas mesmo assim, gente, as pessoas não acreditaram. Quem ficou com ele não acreditou nisso. Muitos abandonaram, muita gente foi embora. Muita gente. Porque o custo para eles ia ser muito alto. E aí, Jesus continuou caminhando e ajudando as pessoas, né? Mas esse sermão dele fez muita gente sair. E aí alguém chega e fala assim: ó, Herodes mandou falar para você, não vem para Jerusalém não. Não vem para Jerusalém não, porque eu não quero problema. Eu não quero problema, eu não quero te matar não, Jesus. Fica por lá, vai para as terras de Filipe. Vai para lá porque eu não quero ter o seu sangue na minha mão. Fica para lá. Aí Jesus mandou um recado. Lembra aquele recado que Jesus mandou para Herodes? Fala para aquela raposa. Ele falou desse jeito. Fala para aquela raposa que eu preguei na Pérea, eu preguei como chama lá? A cidade lá em cima, quando ele estava lá em cima. E deixa eu ver onde que está isso aqui. Cadê? Gente, antes de começar lá, olha, antes de começar a jornada, Jesus fez, depois que ele deu esse sermão, 500 pessoas só ficaram com ele. Só 500, depois desse sermão. Ele se despediu de Abné. De Abné, quando ele se despediu de Abné que era o chefe, né, dos discípulos de João Batista, ele disse: meu filho, eu sei que você é fiel ao reino, e eu vou pedir ao Pai para te dar muita sabedoria, para que você ame e entenda os seus irmãos.
Foi isso que ele disse ao despedir de Abner, porque ele sabia que nunca mais ia ver Abner. Aí Jesus, no dia 29 de março, ele fala aos discípulos, é uma mensagem aos discípulos diretamente. Ele fala para os discípulos que ele iria para Jerusalém e que o Filho do Homem seria morto. Mas os discípulos não entendiam nada disso, gente. Ele falava, os discípulos não pegavam. Mas ele falou também para os discípulos que ele era a ressurreição e a vida. Então, os discípulos ficavam naquela confusão de como é que é. Será que ele vai desaparecer e depois aparecer de novo, né? Ah, Jesus. Ele fala assim, ó, de novo, eu vou falar para vocês que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos chefes da igreja, né? Os sacerdotes e os religiosos, né? E que ele vai ser condenado, que eles vão condenar o Filho do Homem, eles vão cuspir, eles vão bater e eles vão levar o Filho do Homem à morte. E quando eles matarem o Filho do Homem, não fiquem tristes e nem desesperados, porque eu falo para vocês que no terceiro dia eu vou voltar. Nunca se esqueçam que eu disse isso a vocês. Ai, Jesus, tem compaixão de nós, é para a gente entender, né? Aí Jesus manda um recado para Herodes, fala para aquele homem, fala para aquele rapaz que eu preguei ontem, prego hoje, prego amanhã. Eu preguei na Pérea, eu preguei na Judéia, eu preguei em Galiléia, eu preguei em Samaria, eu preguei em Cesareia, eu vou continuar pregando. Não tem lugar para mim, eu vou pregar onde eu quiser. Em Jericó, aí Jesus passa por Jericó de novo. Ele não desceu direto, foi para Jericó. Quando Jesus desceu para Jericó e não desceu direto para Jerusalém, os discípulos já ficaram chateados. Porque eles pensavam que Jesus já ia direto para Jerusalém, para estabelecer o reino. Jesus não foi. Aí ele passa por Jericó. Gente, mas em Jericó Jesus tinha uma missão incrível, que era a conversão de Zaqueu. Por isso que ele passou por Jericó. Ele queria a conversão de Zaqueu. Aí você sabe a história, Zaqueu era pequeno, teve que subir numa árvore, e aí Jesus parou embaixo onde Zaqueu estava, naquele sicômoro, naquela árvore gigante. E disse, Zaqueu, desce, que eu vou pousar na sua casa. Na entrada, na saída da cidade, já saindo para Jerusalém, Jesus cura o cego de Jericó, lembra? O cego de Jericó foi aí, uma semana antes da morte dele. A conversão de Zaqueu foi uma semana antes da morte de Jesus. E o cego de Jericó, mais um milagre que Jesus fez antes de morrer. Eu acho que foi o último. Vamos ver depois, né? Não sei, mas acho que foi o último milagre de Jesus, foi o cego de Jericó. E aí Jesus chegou em Jerusalém e foi para o Monte das Oliveiras. No outro dia ele foi para a casa de Betânia, né, dos amigos. E aí, na casa de Betânia, ele fala para Lázaro que Lázaro deveria escapar, porque eles iam matar Lázaro. Ele falou, Lázaro, antes da Páscoa, vai para Filadélfia.
Abiné vai ficar com você lá. E foi o que o Lázaro fez, viu? Jesus diz uma parábola muito interessante ali no Monte das Oliveiras. Ele falou daquele rei que saiu para uma guerra, e aí quando ele voltou, o país dele tinha sido tomado, e eles mataram o rei. Ele estava se colocando ali. E depois também ele fala sobre a parábola dos talentos. Ele estava dizendo para os discípulos: eu estou fazendo com vocês como aquele rei, aquele dono da vinha, o dono da propriedade, deu para cada um um talento. Eu vou dar para cada um de vocês um talento. Aquele que fizer com que aquele talento multiplique, ele vai ser mais, vai ter mais para fazer. E quanto mais se tem para fazer, mais responsável você é. No dia sexta-feira, dia 31, vão para Betânia e se hospedam na casa de Simão. Lembra o Simão que eu falei para vocês? 1º de abril, o Simão oferece um banquete. E aí tem aquela cena de Maria lavando os pés de Jesus com o perfume dela. E aí vem como que era o nome dele? O Judas, e dizer: esse perfume devia ter sido vendido. Lembra dessa história? Pois é, foi aqui, nesse dia, uma semana antes de Jesus ser morto. Ela lavou os pés de Jesus. Aí Jesus desce para Jerusalém, mas fala para os discípulos não falarem nada, fiquem calados, deixa que eu vou falar. Jesus decidiu entrar em Jerusalém igual um rei. Mas você sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que se ele não entrasse assim, se ele entrasse caladinho, o Sinédrio ia pegar ele e matá-lo antes da hora. Então Jesus, para se proteger, tá? Ele resolveu entrar com a entrada triunfal que vocês conhecem. Subiu no jumentinho, né? Todo mundo aclamando, porque muita gente de Betânia, desceu todo mundo de Betânia. Então tinha uma multidão muito grande, de mais de 2.000, 3.000 pessoas. Era muita gente. Por isso que eles não prenderam Jesus quando Jesus entrou em Jerusalém a primeira vez. Porque a multidão estava com Jesus. O povo estava com Jesus. E eles não queriam que houvesse um levante antes da Páscoa. Então, o que eles fizeram? Ficaram quietinhos, esperando a melhor oportunidade. A oportunidade de infiltrar dentro da multidão para irem contra Jesus. Tá? Por isso que eles não prenderam Jesus. Por isso que Jesus entrou com aquela entrada triunfal dele. Aí todo mundo aclamando, todo mundo falando, né? Bendito aquele que vem, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Como é que o Sinédrio ia mandar matar um homem que tinha entrado em Jerusalém daquela forma? E ele entrou pela porta dourada. A principal porta que entrava direto para o templo. Foi por onde Jesus entrou. Por isso que aquela porta está selada. Porque é por ela que ele vai entrar de novo. Ele vai entrar de novo, gente. Por aquela porta que ele entrou naquele dia. Ele vai entrar assim, triunfante. Mas não como homem, como o rei. Como o rei, como o senhor da terra. Ele vai voltar como o senhor da terra. E aí ele vai exigir, ele deu um talento para você, ele vai exigir esse talento, viu? Jesus deixou isso acontecer para não ser preso imediatamente. E aí ele senta na porta, onde estava o gasofilácio. Aí ele fica observando, ele passou o dia inteirinho ali sentado, observando quem entrava e quem saía. Ele não falou nada. As pessoas cercando ele, querendo ouvir, mas ele não falou nada. Ele ficou observando o primeiro dia. Ele só observou. E aí ele viu aquela viúva que colocou um talentinho lá.
E aí os discípulos ficaram decepcionados, porque eles pensaram que Jesus, com aquela entrada triunfal, ia chegar lá e, né, fazer aquele discurso. Eu estou tomando o poder, eu estou fazendo isso, e faz um milagre aqui, faz outro ali, derruba um ali. Jesus não fez nada disso. E os discípulos ficaram decepcionados e ficaram tristes. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu não tenho mais nada para falar. A vida desse homem fala tudo por mim. Tchau, tchau.